E aí pessoal, ligado no Portal Capacitar, bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Eric e nessa videoaula aqui a gente vai aprender a gerar números aleatórios no C utilizando o DevC++ como nosso compilador aqui. Os números aleatórios eles são úteis quando a gente precisa criar um programa, gerar um programa que faça com que alguns números se mostrem aleatórios ali pra gente. Como por exemplo, eu quero fazer um programa que gere dezenas aleatórias para uma determinada loteria. Então, números aleatórios vão aprender a gerar os números aleatórios, vai nos ajudar nesse processo aí. Além do mais, a gente também pode utilizar para criptografia, por exemplo, e alguns outros casos também, que conforme vocês forem estudando aí a programação, vocês vão achar a utilidade, a necessidade de saber isso, tá? Então a gente vai começar aqui. O programa está em C, olha só, bibliotecas do C. A gente tem uma biblioteca, talvez seja nova aqui para vocês, que é a time.h. Essa biblioteca aqui trabalha com o tempo de um modo geral, data, hora, e a gente vai utilizar ela para conseguir gerar esses números aleatórios aqui. Bom, temos o nosso int main, dentro dele uma variável do tipo inteiro, que eu chamei de i, que vai ser o nosso contador, né? Nosso iterador para a estrutura de loop. E vamos aqui para baixo, ó. Tem um printf informando que é um gerador de dezenas aleatórias. Foi um exemplo que ficou mais didático para mostrar aqui a geração de números aleatórios para vocês. E aí a gente vem com o nosso for. A loteria que eu quero, ela tem 6 dezenas. Então, enquanto meu contador for menor do que 6, eu vou executar esse printf que eu tenho aqui, ó. Esse printf vai colocar dezena 1, dezena 2, dezena 3 até a dezena 6. E este outro %d aqui vai mostrar o número aleatório gerado através dessa função aqui, ó, chamada rand. O rand é a função que vai nos permitir gerar números aleatórios. O rand sozinho, desse jeito que ele está, ele gera números aleatórios para a gente que estejam entre 0 e essa constante aqui, ó, randmax, que está definida lá na stdlib. Ela é definida com esse valor aqui, ó, em hexadecimal, que convertido para decimal vira 32.767. Então, o rand gera números aleatórios para mim que estejam entre 0 e 32.767. Ok? Fechei aqui o meu for, né? Aí eu tenho as quebras de linha, system pause e o return 0. Vamos ver como é que esse programa está executando, apenas para que vocês entendam a utilidade do rand aqui. Compilei e executei. E olhem só, o rand pegou aqui os números aleatórios, foi lá e capturou quaisquer números entre 0 e o rand max lá, 32.767. Ok? Ele fez a função dele. Só que ele ainda não gerou as dezenas aleatórias para a gente, o que eu queria mesmo, que são as dezenas que vão de 1 a 60. A loteria que eu quero tem dezenas que vão de 1 a 60. Na verdade, 0,1 até 60. E ele ainda não está fazendo isso. Então vamos ver como é que a gente corrige esse problema aqui, né, pequeno problema, para gerar os números que vão de 1 até 60. Deixa eu fechar aqui. A gente só precisa trocar esse printf por esse printf aqui de baixo. Certo? O que eu fiz? Aqui eu faço um cálculo. Eu pego o número gerado por rand e utilizo o operador módulo, operador de resto de divisão, e faço a divisão dele por 60. Então, o que eu quero com isso? Eu quero que o número gerado por rand seja dividido por 60 e eu vou pegar o resto dessa divisão. Esse cálculo aqui me faz obter números entre 0
e 59. Como eu quero números entre 1 e 60, eu somo mais um aqui, ó. Tá bom? Bem lógico, né? Se gerou de 0 a 59, eu somo 1 e eu tenho de 1 a 60. Tudo bem? Então vamos ver aqui como é que ele vai executar agora. Ó. Executar, compilar e executar. Olha só. Já gerou aqui para mim números entre 1 e 60. Ok? Todos esses números aqui estão entre 1 e 60. Só que vejam só. Vamos tentar decorar esses números aqui. 42, 48, 35, 41, 5, aliás, 30 e 5. Tá? Eu vou fechar aqui e vou executar de novo. Vejam só que ele gerou os mesmos números para a gente. Isso acontece porque ele ainda não está fazendo a aleatoriedade de fato. Ele está pegando números entre 1 e 60. Só que o range ele também tem uma outra particularidade. Ele pega esses números através desse cálculo aqui que a gente fez, entre 1 e 60, só que ele pega baseado em um número de start, um número de início, que a gente chama de semente. Então, com base nessa semente, ele vai pegar os números que estão entre 1 e 60, partindo desta semente, desse número de start. Como esse número de start nós não mudamos ele, então ele sempre vai pegar os mesmos números quando nós executarmos o programa. Então toda vez que a gente executa, como a gente não mudou essa semente, ele sempre vai acabar gerando os mesmos números. E aí como é que a gente faz para mudar essa semente? É simples. A gente usa essa outra função aqui, ó, chamada srand. A srand vai fazer com que os números que a gente gere sejam de fato aleatórios. É ela que informa para o rand qual é a semente, qual é o número de start pelo qual o rand vai começar a gerar os números aleatórios. Então vejam só. Eu vou aqui colocar um número inteiro. Ó. Deixa eu tirar esse time nu aqui, daqui a pouco a gente entende ele. Coloquei o número 10. Eu vou executar o programa mais uma vez e vocês vão ver que os números são diferentes agora. Entenderam? Então, srand é a função que me permite informar ao rand por onde ele vai começar a geração dos números aleatórios. Tudo bem? Dessa maneira aqui. Ó. Eu posso colocar um outro valor. Vamos colocar aqui 100, por exemplo. E eu executo novamente. E vocês vão ver que ele vai acabar gerando novos números. Olhem só. Ok? Então, beleza. Daqui a pouco eu explico para vocês o porquê que ali algumas dezenas ficaram iguais e não diferentes, tá? Então, como é muito chato ficar colocando manualmente aqui os números no srand, e como não tem um meio muito eficiente da gente fazer uma função, né, que coloque aqui os números de forma aleatória no srand, para que ele sempre, a cada execução do programa, gere números diferentes, eu utilizo isso daqui, ó, que já está pronto. Time nu. Isso daqui faz o seguinte. Ele pega o horário do relógio do nosso computador, transforma em segundos e passa como parâmetro aqui para o srand. Tá? Srand recebe valores do tipo inteiro do tamanho desse unassigned int, que é 65.000 e alguma coisa, se eu não me engano. Então, como eu tenho aqui alguns valores em segundos, peguei lá do relógio do computador o horário, transformei em segundos e passei aqui para o srand. Como a hora passa, né, e a cada segundo o tempo é diferente, eu vou ter sempre um valor em segundos diferente dentro do rand a cada execução do meu programa. E é por isso que eu consigo, a cada nova execução, gerar números diferentes. Vejam só. Executar, compilar e executar.
Olhem só, já temos aqui alguns números diferentes, né? Vou executar mais uma vez. Não vou mexer em nada no programa. E olhem só. Ele gera novos números também, ok? Isso acontece, como eu acabei de dizer, porque a cada segundo o tempo é diferente. Então essa é a melhor maneira de plantar ali uma semente, né? Para que o RAND gere novos números, tá? Ok. E aí vocês viram lá que teve um caso onde nós colocamos ali o valor 100, né? E apareceram duas dezenas iguais, dois números 25, se eu não me engano. Isso aconteceu porque nós não fizemos nenhum tipo de validação para que os números não fossem repetidos. Nós só, aliás, geramos os números. Nós não validamos, nós não fizemos um código, uma validação para que eles não fossem repetidos. Então é isso que a gente vai ver aqui, ó, no segundo programa. Vejam. Eu tenho aqui uma função chamada validaNúmero. É ela a responsável por fazer com que os números não se repitam nas nossas dezenas ali, de 1 a 6, né? E eu tenho a função que edita a dezena. Essa função de editar a dezena aqui é só para a gente colocar um 0 na frente dos números que vão de 1 a 9. Porque a loteria que eu quero lá, ela tem os números 01, 02 e não simplesmente 1, 2 até o 9. Tudo bem? Essa função aqui, validaNúmero, ela recebe um número inteiro, um ponteiro aqui para o endereço de memória de um número inteiro e um outro número inteiro aqui, tá? Quem não assistiu às nossas videoaulas anteriores, por favor assistam, senão vocês não vão conseguir entender. E aí depois vocês vêm para cá, tá bom? Legal. O que eu fiz então? Como eu preciso verificar se os números são iguais, preciso armazená-los em algum lugar, né? Por isso eu criei um vetor aqui de 6 posições, do tipo inteiro, porque eu gero números inteiros. O sRand aqui não mudou, meu printf não mudou, meu for não mudou. E aqui, ó, a única coisa que mudou é, eu estava realizando aquele cálculo no meu printf. E agora eu realizo o cálculo e atribuo o resultado dele a um índice determinado aqui do meu vetor. Índice 0, índice 1, até o índice 5, para que eu tenha as minhas 6 dezenas armazenadas. Aí eu faço uma verificação aqui, ó. Se for a primeira execução do meu loop, eu simplesmente verifico se a dezena precisa ser editada, se ela está naquele intervalo de 1 a 9 e precisa que tenha o 0 na frente dela. Se for a primeira execução do meu programa, eu só chamo o edita dezena, porque não tem nenhum número anterior para eu validar, certo? Agora, se não, se já for a segunda, terceira ou outra execução que não seja a primeira, existem números anteriores àquele que eu acabei de gerar. Então eu preciso validar se ele não é igual a nenhum que já foi gerado anteriormente. Então eu valido a dezena, chamo essa função aqui, validaNúmero, que é do tipo inteiro, e retorna um valor inteiro para que seja armazenado aqui no índice do meu vetor, no índice em que ele esteja, seja o índice 2, 3, 4 ou 5, tá? E aí sim, depois de editar, de validar aqui, né, saber se não existe outro número igual, eu edito a dezena, verifico se a dezena precisa ser editada, se ele está novamente no intervalo de 1 a 9. Tudo bem? Legal. Vamos estudar aqui as nossas funções. Então a minha validaNúmero recebe lá a dezena que eu acabei de gerar, recebe um endereço de memória, no caso aqui, ó, eu passei o endereço de memória do índice 0 do meu vetor. Assistam a aula de ponteiros para entender isso daqui. Passei o índice 0 do meu vetor, endereço de memória dele. E passei o meu i aqui, ó. Ou seja, passei a posição atual do meu vetor.
crio aqui uma variável do tipo auxiliar e inicio um loop. Enquanto essa minha variável auxiliar for menor do que o count, do que a posição que eu tiver ali no meu vetor, eu vou fazer uma verificação. Eu coloco um while aqui para saber se o número que eu acabei de gerar é igual ao número anterior. É igual ao endereço de memória do índice 0 mais o que eu tiver aqui em aux. Isso daqui, assistam, de novo, vou falar, assistam a nossa videoaula sobre ponteiros. Isso daqui vai fazer o seguinte, a partir do endereço, ele vai começar a verificar a partir do endereço do índice, né, 0 do nosso vetor. Quando eu vou somando aux aqui, vou somando 0, 1, 2, ele vai passando aos próximos endereços, aos próximos índices do nosso vetor, tá? Por isso que eu consigo percorrer o vetor inteiro desta maneira aqui, tá? Junto com o for, junto com a ajuda do for, tá bom? E aí eu consigo verificar se o número que eu acabei de gerar é igual a algum que eu já gerei anteriormente, através dessa sintaxe aqui. Se for igual, eu simplesmente gero novamente. Volto para o while e verifico se porventura ele não acabou gerando o mesmo número. Então é por isso que eu coloco while e não um if. Porque se eu colocasse um if, ele poderia muito bem gerar aqui novamente o mesmo número que eu acabei de comparar. E aí o if não faria essa validação novamente. Ele simplesmente sairia e iria para o próximo. E eu correria o risco de ter um número repetido. Tudo bem? Então, ok. Fiz aqui. Tudo bem. Terminei de verificar tudo que eu tinha lá no meu vetor. Eu retorno o número. Seja ele o número que eu simplesmente coloquei aqui. Se ele não for igual a nada, ele simplesmente vai voltar. Se ele não for igual a nada que eu tenha lá no meu vetor, ele simplesmente vai retornar. Ou se ele for igual a qualquer um dos números, eu vou gerar novamente, sempre que for necessário, e retorná-lo aqui. Tá bom? E aí o edita dezena é aquilo que eu falei para vocês. Verifico se o número está entre 1 e 9. Se estiver, eu coloco somente um 0 aqui antes de exibi-lo. E aí ele vai exibir como 01, 02, 03 até 09. Se ele não estiver entre 1 e 9, eu simplesmente exibo. Ok? Simples assim. E aí a gente vai ver como ele está funcionando aqui. Ó. Executar, compilar e executar. Legal. Executei. Ele está gerando aqui os números totalmente diferentes para a gente. 18, 06, 19, 27, 44 e 01. E aí eu vou executar aqui mais uma vez para vocês verem que não há repetição. Posso executar quantas vezes eu quiser, não vai haver repetição. Claro, pode acontecer de repente dele gerar algum número igual. Se isso acontecer, vocês por favor postem os comentários aqui para que a gente consiga corrigir e passar o programa novamente, tá bom? Mas eu executei aqui no mínimo umas 100 vezes e não saiu nenhum número repetido. Ó. Estou executando aqui e até agora nada. Vou executar mais uma vez, só para a gente ter certeza. E vejam, realmente nada repetido, gerando os números entre 1 e 60 tranquilamente e nenhum repetido. Ok? Então é basicamente assim que a gente gera os números aleatórios aqui no C. Utilizei o DevC++ como compilador, mas vocês podem utilizar outros sem problema nenhum. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se vocês observarem algum tipo de erro, qualquer que seja, comentem para a gente poder corrigir. Posta a videoaula de novo, sem problema nenhum, ou então faz o comentário lá com as devidas correções. E aí a gente continua compartilhando o conhecimento como sempre aí, tá bom? Quem gostou, por favor, clica aí no gostei, compartilhem, favoritem, entrem lá no site também para vocês acompanharem nossos outros vídeos, nossas notícias. E se tiverem sugestões também de outros vídeos, por favor,
coloquem aí no comentário que a gente responde, a gente verifica se tem a possibilidade de fazer para umas próximas videoaulas aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, até a nossa próxima videoaula. Forte abraço.